Fala, galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Vamos continuar com as nossas dicas para os vestibulares de segunda fase? Hoje nós vamos dar as dicas para a prova da Unicamp. Vamos começar aí com as informações básicas. A prova da Unicamp, da segunda fase, ela acontece em 3 dias, tá? Dias 13, 14 e 15 de janeiro. Domingo, segunda e terça-feira. Todas as provas têm duração de 4 horas. No primeiro dia, no domingo, nós temos a prova de português, incluindo aí a redação. Então são assim, 6 questões discursivas de português e uma redação. Vocês vão ver que as outras provas têm 18 questões, 3 para cada disciplina. Então, fazendo um cálculo rápido, na prova de português, 2/3 da prova é a redação. Depois a gente vai falar mais sobre a redação aí. Em relação à prova de português, eu quero lembrá-los que para a segunda fase, continua valendo a lista de leituras obrigatórias da primeira fase. É a mesma lista, tá? Vale para a primeira e vale para a segunda fase, só que agora questões discursivas. E aí aquilo que eu sempre lembro, gente. Questão discursiva não basta saber a resposta, tem que saber responder. A objetividade, a clareza na resposta vale tanto quanto a resposta. Lembrando, a lista de livros, você tem aqui 12 obras, e aí mistura poesia, contos, teatro, romance, diário e até sermão. Então assim, nós temos 3 livros de poesia. Sonetos de Camões, o Poemas Negros de Jorge Lima e a novidade desse ano que é A Teus Pés, da Ana Cristina César. Contos, todos já da lista antiga. Amor, da Clarice Lispector, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do livro Sagarana, do Guimarães Rosa, e O Espelho, de Machado de Assis. No teatro, também uma obra que já estava no ano passado, O Bem Amado, do Dias Gomes. Romances, são 3 romances, que são as narrativas mais longas aqui. Coração, Cabeça e Estômago, do Camilo Castelo Branco, o Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo, que são da lista antiga, e a novidade desse ano, que é História do Cerco de Lisboa, do José Saramago. Aí tem o Diário, que é uma novidade também desse ano, O Quarto de Despejo, também chamado Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Fiquem atentos a esse livro, eu apostei que ele caía na primeira fase, caiu, e continuo apostando que ele cai também na segunda fase. E nós temos, para fechar, 3 sermões do Padre Antônio Vieira. Lembrando, no nosso canal você tem análise de todas essas obras e na nossa plataforma você tem os exercícios para aprofundar isso. Principalmente os exercícios discursivos, para você treinar as respostas. Lá tem questões de vestibulares anteriores e tem questões que eu criei para colocar ali, ok? Segundo dia de prova, nós temos 18 questões das disciplinas História, Geografia e Matemática. São 6 questões para cada uma dessas disciplinas. E no terceiro dia, nós temos 18 questões discursivas de novo, agora de Física, Química e Biologia. 6 questões para cada uma dessas disciplinas aí. Mas você sabe, o nosso objetivo aqui é dar as dicas finais para aquela que é a prova mais importante dessa segunda fase, você sabe disso, que é a redação. E para isso eu trouxe novamente aqui o professor Vitor, que vai dar todas as dicas para você tirar nota máxima em redação. É com você, Vitor. Bom, pessoal, agora então vamos partir para as dicas da redação da Unicamp. Quando se trata da redação, ela é diferenciada, se a gente pode dizer de uma maneira simples. O que quer dizer isso? Falar que a redação da Unicamp é diferenciada significa que ela vai fugir um pouco do modelo dos grandes vestibulares, como o Nesp, como a FUVEST e como o Enem, que cobram exclusivamente os textos dissertativos argumentativos. Para a gente entender isso, a gente tem que pensar na história do vestibular da Unicamp. A partir do ano de 2011, começou a haver uma inovação na forma como a banca da Unicamp passou a tratar os temas de redação. Então, a partir deste ano, inicialmente, o vestibulando era obrigado a fazer 3 redações e, anos seguintes, esse número foi reduzido para 2 redações. Mas o vestibular da Unicamp está sempre conectado com as transformações que estão ocorrendo dentro da educação, dentro da sociedade de maneira geral. Então, por conta disso, ano a ano, a Unicamp vem reformulando ou fazendo ajustes dentro do seu vestibular para que ele possa ser o mais atual possível. Mas de maneira bem objetiva, a gente pode primeiro trazer isso aqui. 2 redações que são obrigatórias. Você não vai escolher uma ou outra.
As duas têm que ser feitas, por isso é importante você pensar no seu tempo de prova. Quando você chegar no dia da segunda fase, saiba que duas produções de texto estarão esperando por vocês. E aí vem aquele que é o grande medo, o grande temor de alguns vestibulandos, o fato da redação da Unicamp cobrar gêneros diversos. Ou seja, como eu havia dito, não vamos estar mais limitados apenas aos textos dissertativos e argumentativos. Ao longo dos anos, a Unicamp propôs aí que os alunos escrevessem cartas, manifestos, verbetes e assim por diante. Isso causa um certo temor, porque dos tantos gêneros textuais que existem, como será que eu posso decorar cada um deles, ter a noção de o que cada gênero cobra? Mas fique calmo. Ao longo da sua formação escolar, você passou por vários desses gêneros. Lá na aula de geografia, na aula de biologia, quando o seu professor pediu para você fazer um relatório, você estava se preparando para isso. Então não fique tão preocupado com isso. É claro, use o seu tempo até a segunda fase para estudar alguns gêneros, rever alguns pontos importantes, mas não se desespere. A prova é bem autoexplicativa e isso vai ajudar com que a gente alcance o nosso objetivo. Tudo bem? Por final, a gente pode dizer que a grade da Unicamp, ou seja, aqueles elementos que no final atribuem a sua nota total, é diferenciada também. Ela não vai funcionar como a grade da FUVEST, como a grade do Enem. Ela vai combinar elementos que mostrem para a banca que você é um leitor e um escritor ativo dentro da sociedade. Para que você alcance o seu objetivo com sucesso, vamos agora prestar atenção em algumas dicas importantes sobre como a prova vai funcionar, beleza? Primeira coisa importante, como sempre falando de redação, de produção de texto, mas com grande atenção aqui na Unicamp, a gente precisa se focar na coletânea. Os textos disponíveis dentro da coletânea vão direcionar o nosso olhar, direcionar os nossos fazeres, o que nós precisamos realizar para que tenhamos sucesso dentro da prova. Elementos como a intertextualidade, ou seja, criar relações dentro da prova, dentro da sua escrita, vão ser importantes. Portanto, preste muita atenção na leitura dessa coletânea de maneira geral. E aí vem a proposta formal. Como que essa proposta funciona? No que eu tenho que prestar atenção? A Unicamp vai sempre trabalhar, junto ao aluno, o cumprimento de tarefas. Cumprimento de tarefas. Ou seja, logo no enunciado você vai perceber que você precisa cumprir determinados pontos que a prova cede a você. E aí você me pergunta, nossa, como que eu vou saber exatamente o que a prova quer que eu faça? Aí que está a grande questão. Eu não falei para vocês que a prova da Unicamp é autoexplicativa? O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês devem prestar atenção nos negritos disponíveis dentro da redação de vocês. Dentro da proposta, você vai perceber que vários trechos eles estão destacados com aquela letra mais forte, sabe? O famoso negrito. Quando a gente tem esse destaque, a gente tem que prestar atenção, porque esse destaque vai mostrar pra gente elementos como quais são as tarefas que eu tenho que cumprir e qual que é a persona que eu tenho que vestir dentro dessa proposta. Já chego aí, tudo bem? O que isso significa? Significa que nós devemos sair do piloto automático. O que isso quer dizer? É inevitável que dentro da nossa formação escolar nós acabamos por nos prender dentro de determinados padrões. Então, se eu vou escrever o meu texto dissertativo e argumentativo, eu sei que no primeiro parágrafo eu tenho que ter uma tese, depois nos parágrafos seguintes eu tenho que desenvolver essa tese e ao final concluir. Perfeito? O que acontece? Não falei para vocês que a Unicamp ela tenta trazer um vestibular um pouco mais reflexivo, um pouco mais presente na realidade do aluno? Pois bem, a Unicamp, dentro da sua proposta, quer escolher os alunos que, ao longo da sua trajetória, conseguiram transformar-se em bons leitores e bons escritores. Por essas razões que vários gêneros são cobrados e aí que entra a questão de sair do piloto automático. Se nós juntarmos essas duas perspectivas,
Qual é o resultado? Qual é a conduta que nós esperamos de vocês, alunos? A prova espera que você faça uma leitura cuidadosa e pense, projete o seu texto em cima das indicações que são dadas. Quando você for realizar o seu texto, você vai perceber que a Unicamp quer que você se coloque dentro de determinado lugar. E é aí que entra as questões da interlocução que vou falar mais à frente. De maneira resumida, a Unicamp propõe que o aluno assuma um papel dentro da sua escrita e se coloque de fato no lugar de alguém em específico. Vamos lembrar, por exemplo, a proposta de 2011 que a Unicamp realizou. Na proposta de 2011, a Unicamp pediu que os alunos se colocassem no lugar de um internauta que deparou-se no site do canal de televisão MTV com uma pesquisa. Em cima dessa pesquisa, pedia que o aluno, fazendo às vezes, vestindo essa fantasia de internauta, fizesse um comentário de internet. Portanto, quando você vai pensar na prova da Unicamp, você tem que, de certa forma, esquecer um pouco esses modelos fixos e tentar produzir um texto o mais próximo da realidade. Nesse caso, você deveria encarnar esse internauta e produzir o texto dessa maneira. Então, quando você for fazer a redação da Unicamp, lembre-se disso. Vista a fantasia. Realmente, pense que você é aquela pessoa que a Unicamp disse que você deve ser. E isso vai ter algumas considerações na hora de pensarmos nosso texto. Nesse caso aí da proposta de 2011, quando a Unicamp pediu que você fizesse as vezes de um internauta. Essa determinada proposta delimitaria, por exemplo, uma maior liberdade para a sua linguagem. Não quer dizer que você vai poder, por exemplo, fazer abreviações da internet, o famoso internetês, mas você teria margem para, sem recorrer a nenhum erro ortográfico, sem recorrer a nenhuma expressão extremamente oral, que você tivesse uma linguagem um pouco mais leve. Então, dentro de cada gênero, dentro de cada proposta que a Unicamp fizer, você pode, então, delimitar como que vai ser a sua linguagem, como que você vai se vestir para fazer essa prova. E isso acaba caindo também em um outro quesito importante para você pensar dentro da redação da Unicamp. A questão da interlocução. O que é interlocução? Sempre que você produz um texto, você imagina, mesmo que inconscientemente, dois elementos dentro desse processo de comunicação. Quem escreve o texto e quem recebe o texto. Então, ao fazer a prova, você deve pensar: quem sou eu e quem é o outro? Quem sou eu que escrevo e para quem estou escrevendo? Aí que a gente para e pensa, aí que a gente sai do nosso piloto automático, né? Quando você produz um texto dentro dessas circunstâncias, você deve pensar no tipo de gênero que você está produzindo. Vamos pensar, por exemplo, na possibilidade de escrita de uma carta aberta. Vamos imaginar uma situação como um presidente de uma associação de bairro que precisa escrever para o prefeito uma carta cobrando melhorias no tráfego do bairro. Um exemplo comum, algo que poderia ser pedido na Unicamp. Dentro desse caso, você, quem escreve, deveria colocar-se dentro dessa perspectiva de ser o presidente de uma associação de bairro. Tome cuidado com uma coisa: você não precisa ser extremamente explícito, porque isso torna o texto um pouco forçado. Nesse caso, por exemplo, não seria bom para o seu texto algo do tipo, abre aspas, eu, vírgula, presidente da associação de bairro, vírgula, recorro a você, senhor prefeito, a vossa senhoria, senhor prefeito, lá. Não seja artificial dessa maneira, mas dentro das sublinhas do seu texto, procure colocar-se dentro de uma situação de destaque. Tenha um vocabulário que seja compatível com essa figura que você está encarnando e mostre exatamente que você está escrevendo para o prefeito da sua cidade. Tudo bem? E aí vem outra questão interessante. Lembra que eu falei para vocês que a Unicamp cobra gêneros diversos? Vários textos foram cobrados ao longo desses últimos anos, mas um padrão que a gente pode perceber
é o seguinte: nos últimos anos, a Unicamp tem trabalhado com uma proposta com marca de interlocução e outra proposta sem marca de interlocução. Esse exemplo que eu dei, da carta ao prefeito da cidade escrita pelo presidente de uma associação de bairro, necessariamente ela tem marcas de interlocução. Você precisa deixar claro quem é você e para quem você escreve. Mas se você, por exemplo, tivesse que escrever um relatório sobre uma pesquisa realizada na sua escola, como já caiu na Unicamp em anos anteriores, esse tipo de gênero, ele não tem marcas de interlocução. Então, por incrível que pareça, para você acertar na interlocução de um gênero, você não pode colocar marcas de interlocução. E para acertar nas marcas de interlocução de outro gênero, você precisa colocar essas marcas de interlocução. Parece complicado falando assim, mas como eu disse, a prova da Unicamp vai deixar esses elementos claros para você. Você só precisa então sair do piloto automático e pensar com cuidado na coerência do seu texto. Em que medida eu posso fazer um texto que seja aplicado na realidade? É o que a Unicamp vai chamar de autoria. Então, quanto mais próximo da realidade, quanto mais o seu texto parecer ser um texto real, que possa ser utilizado nas situações sociais que encontramos ao longo da nossa vida, mais você tem chance da sua nota ter destaque. Tudo bem? Pessoal, basicamente essas são as dicas que a gente tem para trabalhar a Unicamp. Então, reveja os nossos vídeos, procure outros elementos aí dentro da sua formação escolar, utilize esse tempo final que vocês têm até a segunda fase da Unicamp e com essa naturalidade, com essa perspectiva de colocar-se dentro de um lugar real, tenho certeza que você consegue ir muito bem nessa redação. Até mais e boa sorte para vocês! Muito bem, Vitor. Novamente, arrasando com essas dicas, tenho certeza agora os alunos vão se sentir muito mais preparados, muito mais seguros para fazerem a prova de redação da Unicamp. Você já sabe, né? Agora a prova da Unicamp é lá em janeiro, então você tem ainda um certo tempo para treinar, olhar os temas antigos da redação e principalmente treinar as questões discursivas. E eu tenho certeza que você vai arrasar na prova. Um abraço!